Boa tarde a todos, meu nome é Fagner Lacerda e hoje eu vim falar com você que é motociclista, que trabalha em empresa de entrega de gás, gás de cozinha, água, pizzaria. Se você trabalha conduzindo uma moto de carteira assinada, essa playlist de 5 vídeos é para você. Como trabalhador seletista, você já tem direitos garantidos em lei, como descanso semanal remunerado, férias, FGTS, mas você tem alguns direitos que você que é interessante que você saiba. E também saiba como fazer esses cálculos. Por exemplo, você sabe que você tem direito à hora extra, mas você sabe o valor da hora extra, como calcular. Então, se você não sabe, é interessante que você saiba. E é uma conta simples de se fazer. Tudo só é difícil até o momento que você aprende, depois fica fácil. Então, gente, esse é o vídeo zero, né? A playlist ela tem 5 vídeos e o primeiro vídeo ele fala sobre o adicional de periculosidade, né? O adicional de periculosidade é um adicional de 30%. E é muito simples fazer esse cálculo. Inclusive eu fiz uma planilha aqui no Google Planilhas, que é a Excel do Google, que ela faz isso de forma automática. Eu vou deixar disponível aqui para vocês baixarem. O segundo vídeo ele fala sobre o cálculo das horas extras, a forma correta de se fazer esse cálculo, né? Que, inclusive também nessa planilha tem o meio de fazer esse cálculo. O terceiro vídeo ele fala sobre o adicional noturno, né? A forma correta de se calcular as horas do adicional noturno, porque a cada 52 minutos e 30 segundos considera-se uma hora para o horário noturno. Tanto que o horário noturno ele é de 22 horas a 5 horas da manhã, dando um total de 7 horas. Se a gente calcular 7 horas vezes 60 minutos, vai dar um total de 418 minutos. Entendeu? Coisas que, e se a gente dividir esses 418 minutos por 8, vai dar quase 60 minutos. Não, por 8 vai dar quase 52 minutos e 30 segundos. É por isso que para cada hora para cada hora diurno, para cada 52 minutos e 30 segundos no horário noturno equivale a uma hora, se você tiver uma hora que você trabalha pela manhã, tá bom? Uma hora diurno. Tá legal? E eu falei aqui do terceiro vídeo, né? Agora vamos falar aqui do acidente do trabalho. Gente, o acidente do trabalho é interessante por quê? Porque quando você se acidenta no trabalho, você não vai fazer o requerimento logo do seu auxílio acidente. Você vai fazer o requerimento do auxílio doença. Depois de consolidadas as lesões, é que o médico do INSS, né? Eu estou falando aqui uma linguagem simples, para que vocês entendam, porque vocês também não têm a obrigação de entender, porque como é que funciona tudo lá dentro, bem complicado. Então, assim, o médico do INSS ele vai fazer uma avaliação, né? A equipe médica pericial vai fazer uma avaliação e vai dizer se você tem direito ao auxílio acidente ou não. E também falando sobre o auxílio acidente aqui, já pegando essa linha do auxílio acidente, é interessante porque, como o auxílio acidente ele tem caráter indenizatório, se você tiver, no caso, 2 empregos, você pode estar recebendo o auxílio acidente de um, sem, claro, 2 empregos distintos, né? Não pode ser nos mesmos segmentos. Se você tiver acidentado para um emprego no mesmo segmento, você tem que estar é, incapacitado para todos os outros. Mas quando você tem 2 empregos em segmentos diferentes, por exemplo, se você trabalha como motoboy e à noite você trabalha de dia como programador e à noite você é motoboy de carteira assinada, ambos de carteira assinada, e você sofre um acidente como motoboy, você está impossibilitado de trabalhar como motoboy porque você está com a perna, quebrou a perna ou coisa parecida. Gosto nem de falar nesse assunto que eu ando de moto também, mas vamos lá. É, mas de dia você não trabalha, você não precisa pegar peso, ou pilotar a moto, botar o pé no chão para trabalhar como programador. Inclusive você trabalha no home office de casa, então você pode exercer a profissão de casa sem problema nenhum como programador. Então o valor que você vai receber em relação ao acidente que você sofreu como motoboy trabalhando à noite de carteira assinada,
um valor do auxílio acidente, ele tem caráter indenizatório. Ele não é um auxílio por incapacidade permanente que ficou no lugar da aposentadoria por invalidez. Ele tem um caráter indenizatório. Por isso, você pode exercer outra profissão, receber para isso e continuar recebendo o auxílio acidente. Também tem um cálculo aritmético simples que a gente tem que levar em consideração. Por quê? Porque esse valor que você vai receber do auxílio acidente, ele pode ser menor do que o valor de um salário mínimo. E não tem problema nenhum, isso é normal. E aí existe a forma que a gente faz esse cálculo, que a gente vai falar sobre isso também. Então, aqui, falando sobre o auxílio acidente, né? Aqui o auxílio acidente aqui é do quarto, né? A gente vai falar sobre o motoboy seletista que tem 2 empregos. Seletista de carteira assinada, que tem 2 empregos. É exatamente isso que eu acabei de falar, entendeu? Se ele tem 2 empregos ou 3 empregos trabalhando no mesmo segmento e ele sofreu um acidente em um desses empregos que lhe possibilite de trabalhar, ele vai ficar impossibilitado para todos os outros. Por quê? Porque ele exerce a mesma função em todos os outros. Dessa forma, tem que ser feito um cálculo em cada um deles para que ele venha receber o seu auxílio acidente. Já se ele trabalha em um emprego como motoboy, ou em 2 como motoboy, e o terceiro ele faz uma função diversa, que o acidente que aconteceu com ele não vem possibilidade dele exercer essa função diversa, ele pode tanto receber o auxílio acidente, como pode continuar exercendo a profissão que ele exercia até então, ou como programador, ou como costureiro, não sei, alguma coisa que ele faça sentado, que ele não esteja em possibilidade de fazer, tá bom? Pois é isso, espero que vocês tenham gostado, acima de tudo entendido. O próximo vídeo ele vai falar sobre, e a gente vai falar no próximo vídeo sobre adicional de periculosidade do motoboy de carteira assinada. Inclusive vai ter uma playlist, uma planilha bem legal para a gente fazer esse cálculo, tá bom, gente? Então até a próxima aula. Próxima aula não, é porque eu dou aula também, desculpe. Até o próximo vídeo. Tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.